Agora a gente vai considerar os materiais. E dentro dos materiais tem coisas muito importantes para que você avalie na hora de fazer a melhor escolha para a sua situação, para a sua realidade. Uma delas é o preço, outras a retenção de umidade. Existem vasos que secam mais devagar, outros secam mais rápido. Existe o peso, a facilidade de transporte. Alguns lugares precisam de vasos que sejam mais pesados. Outros facilitam a nossa vida se ele é mais leve. A gente vai avaliar também coisas como o meio ambiente, tá? Tem coisas importantes para a gente pensar na hora da nossa escolha. Vamos lá. Primeiro, preço. Existe uma variedade enorme de preços entre os vasos. Todos eles fazem a sua função de ouve vasos? De vasos. Eles servem ali para o cultivo, para o crescimento das raízes das plantas, para suportar, para ter ali a terra ou o substrato para a planta crescer. Mas existe muita variedade aí no mercado em relação quando a gente está falando para o bolso. Os vasinhos de plástico são os mais baratos, tá? São os mais em conta. Fazem bem o seu papel. Os vasos de barro ou cerâmica, eu tenho dois aqui, ó, e um tá todo manchadinho, o outro não. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Esses vasos aqui são bem mais caros que os de plástico. E a gente tem o cimento, que é esse grandão aqui, ó, que é intermediário em relação ao valor. Só que a gente não tem só esses. Eu vou considerar principalmente esses três, que são os mais conhecidos e mais utilizados. Mas a gente tem os esmaltados, que são esses aqui, ó, bem bonitos, com acabamento vitrificado. Esse cachepozinho aqui também, ele é esmaltado. A gente tem, eu tenho uma bacia aqui, essa bacia aqui não dá pra ver direito, mas ela também é esmaltada. A gente tem vasinhos assim, ó, esse aqui, ó, brilhosinho, é com pintura automotiva. Nós temos vasos em resina, eu tenho que estar lá do outro lado. Tem vasos em resina, que são materiais plásticos bem resistentes, eles são mais caros. Tem vasos de porcelanato, de vidro, de fibra de vidro, muitos vasos e uma variação muito grande de preço. O preço, por si só, talvez não seja o fator determinante. Se você tiver uma grana e falar, não, eu quero, minha sala é muito chique, eu quero deixar um ambiente muito bonito, bem sofisticado, o preço não vai ser um problema para você. Aí se você falar, não, agora eu não quero gastar grana, eu quero só cuidar da minha plantinha, quero colocar essa mudinha, o vaso de plástico talvez seja uma alternativa. Mas existem outros elementos importantes, não só o preço, mas que a gente pode associar a ele para fazer as escolhas. Por exemplo, a vida útil, o tempo de vida, o tempo em que aquele vaso vai te atender. Os vasinhos de plástico são os mais baratos, mas eles são o de menor vida útil, principalmente se eles estiverem no sol, que aí o sol resseca, tá? E eles vão acabar rachando e vai ter que trocar. Vasos de cimento, vasos de cerâmica têm uma vida útil maior, mas com o tempo eles também vão ser perdidos, até os esmaltados aqui, tá? O esmaltado é mais resistente um pouco, mas eles vão se partir. Por quê? Existe uma variação de temperatura, esquenta, esfria. Dentro do vaso tem terra, a terra faz uma pressão, pesa sobre o vaso. Tem uma planta crescendo nele, as raízes estão crescendo, também fazem uma pressão. Mesmo que seja uma plantinha de raízes mais finas, ela exerce uma pressão ali, mesmo que leve sobre o vaso, e com o tempo ele vai acabar tendo fissura, vai trincar, vai quebrar, você vai ter que jogar fora o seu vaso. Mas existe ali alguns anos ou alguns meses, a depender do material que você vai usar.